Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais conectada do seu rádio e também da internet, para você que está nos acompanhando pelo Panflix. O programa de hoje vai explicar, vamos tentar explicar essa celeuma, né? Cada dia uma novidade nesta novela, a guerra entre os Estados Unidos e a China, que tem como protagonistas duas empresas, duas gigantes, uma gigante tradicional, uma gigante raiz da tecnologia, que é a Microsoft, e do outro lado, um gigante que entrou no jogo há pouco tempo, que é o TikTok, que pertence a uma companhia chinesa, a ByteDance. E claro, para essa ponte aérea ficar completa, a gente precisa ir lá para outra ponta. O André Miceli já está comigo aqui. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. Tudo tranquilo por aqui. Bom, é muita coisa, né, para explicar. A começar de tentar explicar para as pessoas o que diabos é o TikTok, porque tem gente que ainda não entendeu o que é este aplicativo de vídeos curtos que está mobilizando as massas, 800 milhões de pessoas utilizando, baixando o aplicativo, 100 milhões de usuários só nos Estados Unidos, por isso que ele se tornou uma pedra gigante no sapato do Donald Trump. Você já conseguiu entender, André Miceli, o que é o TikTok? Você se converteu em TikToker? Não, eu não me converti a um TikToker, mas eu entendo a lógica por trás dos micromomentos, das microexperiências que o TikTok traz. Um ambiente que é, em tese, uma rede social, na prática, um grande editor de vídeos, com uma interface muito simples de se usar, aberto, ao contrário das redes sociais em geral, que mantém dentro dessas redes os conteúdos que você produz. O TikTok permite que você use os vídeos que você edita para o TikTok em outras redes sociais. Então, com essa ação, eles diminuíram o custo de construção da rede. Esse é o principal entrave para uma rede social fazer sucesso. Você imagina reconstruir, criar o seu cadastro, reconstruir todos os laços que você já tem no Facebook, no Instagram, eventualmente no LinkedIn, em uma nova rede. Precisa de um motivo muito forte para isso. E o motivo muito forte foi a capacidade de editar os vídeos, além, evidentemente, de poder usar esses vídeos em outro lugar. Quando eles fizeram isso, eles foram ganhando uma massa crítica muito significativa e agora eles já têm um número absurdo de usuários e já estão prontos para que as ferramentas de conectividade ganhem prioridade e agora essas redes vão naturalmente se construindo. Do ponto de vista de recompensa cerebral, o que ele faz é te dar uma experiência que dura muito pouco tempo. E assim que acaba, na sequência, a interface foi criada para que você se mantenha tendo essas experiências que são muito rápidas, que te dão algum tipo de prazer, que estão alinhadas através de um algoritmo que publica de acordo com o seu consumo, com os seus interesses. Então você fica recebendo mais daquilo que já te agrada em doses, em pílulas muito curtinhas e, naturalmente, quando um novo conteúdo aparece, você tem a possibilidade de receber essa recompensa cerebral que está associada ao prazer do conteúdo que você gosta de consumir. E aí vale só um lembrete, né? Boa parte, para não dizer todas as redes sociais, operam com essa lógica dessa recompensa, né? Você vai ficando ali, o feed é feito para entregar para você um loop quase infinito, né? Você vai arrastando e vai aparecendo conteúdo novo. Você nunca chega no rodapé do feed. Você vai sempre encontrar coisa nova o tempo todo e esses conteúdos que vão sendo publicados vão sendo apresentados para você, você vai interagindo com alguns, ignorando outros. Isso vai construindo essa experiência de inteligência do algoritmo sobre o que você gosta, quais são as suas preferências, conteúdos com os quais você simpatiza a ponto de comentar, de curtir, de compartilhar, eventualmente, pegando aí a referência das plataformas todas que estão no mercado. O André usou um
uma expressão interessante, ele é um editor de vídeos que tem uma capacidade social, e se a gente for buscar na história, tem um outro aplicativo que fez muito, muito sucesso há alguns anos, que é o Waze. Alguém já ouviu falar nesse aplicativo, André Miceli? O Waze, um aplicativo aí que o pessoal usa despretensiosamente, que mudou a dinâmica dos deslocamentos pelas ruas das cidades. O Waze nasceu com a proposta de ser tão somente um GPS. Percebeu-se que ele podia ser muito mais do que um GPS se ele tivesse como elemento o aspecto social. Aí é que está o grande trunfo do TikTok. É um editor com capacidades que outros editores que estão embutidos, vamos dizer assim, né, embarcados em aplicações que já existem, capacidades muito maiores, são muito melhores, esses outros não conseguem oferecer. Tanto é que o Instagram está correndo agora com o Reels para entregar uma experiência parecida. Ainda não conseguiu. Só que aí o TikTok entregou o lado social, a possibilidade de você seguir pessoas, ver o que os outros estão fazendo, compartilhar com terceiros. Então essa lógica do social, ela traciona, ela dá um empurrão tão forte para essas plataformas. E isso vem de uma premissa importante da internet também, que é a colaboração. As conexões fazem com que a internet seja o que ela se transformou ao longo dos anos e o que a gente consegue assistir hoje, para o lado bom e para o lado ruim, entenda. Né? Agora o TikTok, beleza, é muito legal, é divertido, a molecada gosta, o pessoal mais velho não consegue entender. Agora as faixas etárias mais acima ali dos 15, 16 anos estão alcançando essa rede social e tentando entender a lógica. É um tanto quanto ridículo. O Maurício Meirelles, que é nosso companheiro aqui na PAN, fez esses dias um TikTok exemplificando o que é um tiozão usando essa rede social. E é bem aquilo, né? É a edição tosca, é o efeito que não está aplicado do jeito certo, é o challenge que não foi compreendido. Então esse público mais velho está chegando agora. Mas, André, se é tão legal, se caiu no gosto das pessoas, se teve essa avalanche de downloads, o único problema, entre aspas, que o TikTok deveria enfrentar é o mercado. Porque, veja, Facebook está incomodado com o Instagram, o Snapchat, ninguém mais fala do Snapchat, que era o grande sucesso ali que incomodou durante um período. O Twitter está lá no canto dele. Ou seja, o mercado poderia, a concorrência poderia fazer sombra e se transformar em problema. Mas não foi exatamente esse problema que o TikTok encontrou pelo caminho, né? Ele encontrou uma guerra muito, muito pesada entre duas potências, com histórias muito importantes, é legal dizer, do ponto de vista da inovação e do empreendedorismo, a China e os Estados Unidos, né? Exatamente, e num momento conturbado da relação China-Estados Unidos enquanto países, das relações diplomáticas entre esses países. E aí, o Donald Trump fez o que está se chamando de um muro de Berlim digital. O secretário de Estado, Mike Pompeo, anunciou o que eles estão chamando de The Clean Network. A The Clean Network é uma iniciativa que pretende, como o nome, a tradução ali livre sugere, limpar a rede, limpar a internet americana. E aí tem 6 pilares no projeto The Clean Network, que é o Carrier, Apps, Store, Cloud, Cable e Path. O que isso significa? Que eles vão olhar para as empresas, vão olhar para a nuvem, vão olhar para os aplicativos, vão olhar para o cabeamento, vão olhar para as pessoas, enfim, vão olhar para todos os pontos de contato China, Estados Unidos e, eventualmente, fazer intervenções. Nesse caso, a intervenção foi pura e simplesmente uma martelada dizendo que o TikTok seria banido dos Estados Unidos. Não vai poder operar, assim como a China já faz com diversos aplicativos e diversas soluções americanas. Aí entra a Microsoft na história, na nossa novelinha. A Microsoft, que acabou de ganhar um contrato de 10 bilhões de dólares
para fazer o JEDI, que é a nuvem militar americana. E ali o Satya Nadella, talvez porque enxergou uma oportunidade, ou talvez porque recebeu algum tipo de pressão dos Estados Unidos, ou algum tipo de ajuda, financiamento, algum benefício para tomar essa ação, anunciou inicialmente que estaria interessado em comprar os ativos, em comprar a marca e o TikTok nos Estados Unidos, que é a condição que o Trump impôs para que o aplicativo continuasse a rodar lá. Ainda há pouco, você trouxe a notícia de que, aparentemente, o interesse é maior e que a Microsoft deve comprar, ou enfim, está olhando, negociando e vai tentar comprar a operação global do TikTok. E esse é um ponto importante aqui. A Microsoft antes tinha o interesse, ou o que se noticiava, é que havia o interesse da Microsoft pela operação americana e de alguns países parceiros, né, que são os parceiros Sim. de primeira hora dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e tudo mais. Essa operação nesses países seria comprada pela Microsoft por um valor que estava sendo ventilado aí, os tais 30 bilhões, e nós teríamos uma empresa, pela primeira vez, uma rede social regionalizada. Né? Isso até então, numa escala global e no mundo que a gente conhece, não existe. Você pode acessar perfis do Facebook nos Estados Unidos, você acessa perfis de pessoas que estão na Europa, em diferentes países da Europa, nas Américas, enfim. Não existe fronteira para a internet, portanto, não existe fronteira para as redes sociais e você pode acessar independentemente da região em que você está. Seria o primeiro caso de uma regionalização. E isso, bom, levanta trocentas perguntas. Mas aquela pergunta que interessa para o Trump era a seguinte: os dados dos cidadãos americanos vão estar segregados? A operação americana vai ter as informações sobre os 100 milhões de americanos e os outros milhões de canadenses, australianos, neozelandeses e tal? Eles vão estar separados daquilo que os chineses têm acesso? A resposta aparentemente seria sim. A Microsoft vai conseguir separar tudo isso. E aí o Trump ficou absolutamente satisfeito e está impulsionando esse negócio, entrando de forma a dizer que haverá benefícios, recompensas se a Microsoft conseguir efetivamente concretizar um negócio. Não é novidade o banimento de aplicativos, sites, enfim, de operações digitais em diferentes países. A China é useira e vezeira disso. A Microsoft levou anos, para não dizer mais de 2 décadas, para conseguir se estabelecer com uma operação que traz resultados na China. O Steve Jobs, antes de morrer, fez inúmeras tentativas, e essas tentativas vieram se consolidando depois da morte dele também, com a presença da Apple por lá. As empresas ocidentais têm dificuldade de operar na China por causa das restrições que o governo chinês impõe, por causa do olhar atento do governo chinês sobre os dados que são transacionados. Isso está claro para o mundo. O Trump não está equivocado ao fazer esse questionamento. Talvez o questionamento devesse ser inverso. O mundo não está preocupado sobre os dados aos quais os Estados Unidos têm acesso, sobre os cidadãos do resto do mundo que estão conectados a empresas norte-americanas? Então, essa preocupação ela vale dos dois lados. Aqui no caso chinês, a gente sabe como tudo isso é utilizado. A discussão sobre reconhecimento facial, por exemplo, lá na China, mostra que o uso ele é nocivo para o cidadão e para as liberdades individuais. Mas esse regionalismo, André, ele não está claro. E aí avançou-se para uma nova fase do debate, noticiada pela Reuters no meio dessa semana, de que a Microsoft poderia fazer um lance pela operação global do TikTok. Ou seja, a Microsoft, assim como fez com o LinkedIn, seria a dona do TikTok que tem no Brasil, que tem nos Estados Unidos, que tem em países da Europa, que tem na Ásia e por aí vai. Não há uma resposta sobre isso e do lado chinês há muita resistência. Por isso que, apesar de ter muito dinheiro sobre a mesa, a Microsoft está absolutamente silenciosa a respeito dessa discussão. Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, o atual comandante da empresa,
que fez parte, a gente sempre cita ele aqui como um exemplo de executivo que fez a transformação da empresa para um novo momento, ele está caladinho, não falou nada, porque muita coisa está em jogo. E o governo chinês é reticente, os comandantes da ByteDance são resistentes, já deram entrevistas dizendo que não concordam muito bem com isso, com essa história, e talvez levem essa discussão às últimas consequências. A pergunta é, quais seriam essas últimas consequências? Uma rede social banida nos Estados Unidos com presença em outros países? Parceiros comerciais dos Estados Unidos, assim como vem acontecendo com o 5G, deixariam de receber a presença do TikTok em seu território, em seus territórios? O que será que seria? O que será que poderia acontecer? Quais seriam essas últimas consequências? Você tem ideia, André? Eu acho que é um campo meio imprevisível isso, porque de um lado e do outro não há perspectiva de que alguém queira ceder. Pode ser que a negociação caminhe, porque, claro, 30 bilhões, e pode ser que essa cifra aumente, é dinheiro pra caramba. Mas, ainda assim, tem muita pergunta mal respondida aí, né? Tem, sem dúvida. Quando a gente olha essa relação das redes sociais e de quem acessa seus dados, é verdade, sim, nunca houve uma regionalização, conforme você acabou de descrever. Mas tem uma diferença importante nesse caso, que é a interferência do governo chinês em todas as empresas, em qualquer iniciativa que está associada à China. Nos Estados Unidos, a priori, ao menos até onde a gente sabe, essa interferência é menor. Então, apesar da preocupação do mundo em relação aos dados ficarem nos Estados Unidos ser justificada, eu entendo que, no caso chinês, a gente tem ali um risco maior, para usar um eufemismo. E aí, essa abordagem vai tendo desdobramentos associados ao projeto de país, de cada país e de soberania de cada país também. A gente viu há pouco tempo a China fazendo um projeto formal de inteligência artificial e fazendo investimentos em companhias chinesas para que elas se expandam pelo mundo. Fazendo exatamente a mesma coisa com blockchain. Um blockchain chinês associado a, eventualmente, uma criptomoeda chinesa. Aí a gente já tem esse histórico da interferência do Estado chinês, do Partido Comunista Chinês, nos dados e nas operações das empresas que operam por lá, e também, como você bem disse, o banimento ou a interferência no funcionamento de empresas de outros países. Eu, particularmente, acho que a reciprocidade é um instrumento que deve ser usado entre países. Se a China se sente no direito de banir ou impedir que empresas americanas funcionem em seu território, me parece bastante justo que os Estados Unidos se sintam nesse mesmo direito, que o Trump se sinta nesse mesmo direito, e não dá para negar que o histórico do país, de um país privilegia a liberdade e de outro nem tanto. Quando a gente olha os impactos onde isso pode trazer, a gente pode ver algumas questões, de repente, em retaliações a aliados por parte da China, a gente pode ver alguma questão chinesa, das empresas chinesas em relação ao 5G nos países onde eles estão operando, ou, em últimas consequências, a gente pode ver extrapolar essas sanções, essas interferências comerciais em outros aspectos que não os digitais. Empresas chinesas e americanas sofrendo interferências de outros países em função de um problema, de uma origem ali nessa questão do TikTok. Tem um argumento importante de segurança nacional aí, e os países podem alegar esse tópico, porque se de um lado os Estados Unidos lançam mão desse argumento para definirem pela separação e pelo banimento da empresa lá, a menos que ela passe a pertencer a uma companhia americana, e aí isso envolve uma comissão que tem um nome longuíssimo, uma comissão lá dos Estados Unidos, que é o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos, é um órgão ali, um braço do governo, que está avaliando toda essa questão.
quando eles observam isso do ponto de vista legal, lançam mão do argumento de risco à segurança nacional, eles têm um ponto. Assim como os chineses também têm respaldo numa lei no país para fazer essas demandas às empresas, usando o mesmo argumento. Eles podem pedir os dados às empresas alegando risco à segurança nacional, uma decisão estratégica de defesa que necessite os dados. A gente sabe que esses dados, né, quando a gente fala dado, é um troço tão abstrato, mas os dados são essencialmente o quê? As informações sobre as pessoas e o comportamento das pessoas que estão utilizando as plataformas. O dado não necessariamente se refere a uma informação que está nas mãos de uma empresa de tecnologia. Pode ser uma rede de drogarias, por exemplo, que tem informações sobre os seus clientes. Pode ser um estacionamento que tem informações sobre idas e vindas, carros, câmeras de segurança, tudo que está lá dentro e que diz respeito aos consumidores, aos cidadãos de um país, faz parte desse pacote chamado dados pessoais e que a inteligência pode utilizar. Porque em meio a esses usuários, você tem os cidadãos comuns, aqueles que estão ali levando as suas vidas corriqueiramente, e você tem aqueles que estão trabalhando para fins de criminosos, estratégicos de empresas e por aí vai. Então, os dois lados estão amparados em um mesmo argumento. A diferença é isso que você colocou, né, André? É a perspectiva. Um país usa isso com muito cerceamento para promover o maior cerceamento das liberdades individuais e o outro não. Então, até que se prove o contrário, os Estados Unidos não entram no mérito para onde caminham os cidadãos ou limitar essa circulação ou promover uma perseguição a determinados grupos. Então, essa mudança teria como ponto de partida a questão da segurança nacional. Mas a gente sabe que não é só, André, porque há uma disputa que é anterior a essa do TikTok sobre o 5G, já mencionei aqui, a corrida pelos avanços científicos com inteligência artificial. A gente sabe que não alcançou nem a pontinha do iceberg quando o assunto é inteligência artificial. As máquinas vão poder ser exploradas de maneiras que a gente nem consegue imaginar quais são. E a China está caminhando muito bem nessa disputa. Os Estados Unidos estão ficando para trás. Tem vários analistas dizendo que os Estados Unidos perderam o compasso da inovação. E usar essa pressão econômica, de alguma maneira, poderia servir para viabilizar um processo de retomada desse compasso de inovação por lá, o que afeta parceiros, o Brasil entre eles, porque é parceiro dos dois países. A gente fica no fogo cruzado, né? A gente fica com atraso no recebimento de tecnologias, a gente pode sofrer sanções por compras de um e de outro, ou seja, tem um jogo geopolítico muito importante, não é só a tecnologia no primeiro plano, né? Sim, tem um jogo geopolítico, e quando a gente fala sobre o uso de dados, especialmente numa rede social, a gente não pode esquecer que a clusterização, ou seja, que os grupos formados por algoritmos, ao analisar o consumo desses conteúdos, que esses grupos eles podem ser mais facilmente manipulados por publicações direcionadas. Tem o documentário Privacidade Hackeada na Netflix, que apesar de eu ter ali algumas ressalvas em relação à mensagem, ele mostra bem como empresas como a Cambridge Analytica trabalharam esses grupos e essa distribuição de conteúdo e de informações com os seus insumos através de análise de dados. Então, baseado naquilo que a gente consome, é mais fácil para uma empresa que estuda os dados, que tem inteligência por trás, e a China tem, para que essa empresa manipule o comportamento. E como a gente viu uma primavera árabe sendo motivada por pessoas, como a gente viu um Brexit e uma eleição do próprio Trump, que em tese foram produto ou foram facilitadas por um bom trabalho, não dá para negar, de entrega de mensagens, é um trabalho competente no sentido de isso não houve um favorecimento de algoritmo por parte do Facebook, mas sim na construção de conteúdos que corroboravam ideias
para esses grupos, e aparentemente realmente não houve, pelo menos o Zuckerberg foi investigado em diversas questões e nada foi provado contra o Facebook. Aparentemente foi um trabalho, sim, de manipulação, como é um trabalho de marketing no final das contas. Todo movimento de marketing, de comunicação, tem por interesse formar a opinião de alguém, ou manipular, numa última instância, as ações de alguém para que se compre um produto ou para que se vote num político. Então você imagina uma empresa chinesa com um grau de penetração no território americano grande o suficiente para que, através dos seus algoritmos, ela consiga interferir em uma eleição, por exemplo. Isso pode sim ser argumento, mais do que uma falácia, ser um argumento real para que haja algum tipo de interferência dos Estados Unidos e do Donald Trump com o Mike Pompeo nesse cenário. Bom, e aí para a gente já caminhar para o final, algumas coisas que a gente não pode perder de vista nessa história. Para além da decisão do Trump, tem essa comissão que eu mencionei trabalhando, e a depender do que for definido ali, pode ser que o TikTok tenha que obrigatoriamente ser vendido a preço de banana, o que facilitaria muito para a Microsoft, porque se nós estamos falando de um produto em alta no mercado, ela vai pagar um preço muito menor do que ele vale. Então, para a Microsoft seria positivo, o governo também sairia contente, porque passaria pelo menos parte da operação, a operação americana, para uma empresa dos Estados Unidos, atendendo a esse desejo do Trump, mas criaria dificuldades gigantescas do ponto de vista de regionalização. Como se o cara que está nos Estados Unidos visse uma coisa, o cara que está na China visse outra, o cara que está no Brasil outra. Você cria dificuldades, a gente já falou sobre isso. Outro ponto importante, esse positivo. Para a Microsoft seria absolutamente estratégico possuir uma rede social que conversa com um público diferente daquele com o qual ela está acostumada a interagir. O que é isso? A Microsoft interage com a ponta lá, para além do universo corporativo, quando ela está nos games com o Xbox, mas que também é uma comunidade muito grande, muito engajada, mas ela não representa o todo. Ela ainda é um gueto, vamos dizer assim. Tem o mundo corporativo, que ela nada de braçada, a gente já falou sobre isso. A nuvem, que atravessa todos os segmentos, ou seja, a nuvem ela é infraestrutura, então ela está tanto nos games quanto em outros segmentos. Mas o LinkedIn, que é corporativo de novo, ou seja, ela volta para o produto que é já para um consumidor que já era o dela. Mas o TikTok seria uma forma de conversar com todo mundo, da molecada ao cara mais velho, sem a necessidade de você segmentar essa discussão só para um perfil que seria o perfil profissional. E aí abriria uma fronteira nova. A Microsoft não possui uma rede social nesse tamanho, perdeu nas tentativas que fez de popularizar alguns produtos, alguns serviços, ela acabou perdendo espaço e sempre volta para o mundo corporativo. Né? Ela tinha lá o MSN, que funcionava muito bem como comunicação para todo mundo. MSN perdeu espaço porque ele era desktop e o mundo caminhou para o mobile. O Skype perdeu espaço para o Teams, que funciona muito bem, obrigado, dentro das empresas. Ou seja, você tem dificuldades para a Microsoft de conversar com esses outros públicos. E aí ela chega no consumidor final com o TikTok. Então, a melhor saída do ponto de vista estratégico, talvez, olhando só um dos lados, é claro, a gente não sabe tudo que está colocado ali, mas olhando um dos lados, na minha visão, seria essa possibilidade de conversar com um público muito maior. A gente está falando de uma base aí de 800 milhões de downloads. É muita coisa, é muita gente. Para fechar, André Miceli, quer complementar alguma coisa nessa história do que poderia ser positivo ou negativo? Eu só quero reforçar que, estrategicamente, ainda que não houvesse nenhuma questão de Estado nessa discussão, estrategicamente para a Microsoft faz todo sentido. O Satya Nadella tem feito diversas aquisições nessa linha, você listou, eu adicionaria aí o Yammer, que é a rede social corporativa, que fortalece o seu argumento. A Microsoft trafega muito bem nas empresas e aí não tão bem no mercado de redes sociais no B2C, vamos dizer assim, no varejo, nas pessoas em geral. E essa pode ser uma excelente oportunidade. A Microsoft comprou Minecraft também para lidar com a molecada. E se a gente entender que a Azure, né, a nuvem, ela por ser uma solução horizontal
e fazer parte de todas essas iniciativas, tá tudo armazenado ali, faz sentido armazenar os dados de um gigante, ainda que ele faça parte da sua própria companhia, mas isso fortalece o argumento de tamanho da Azure no jogo cloud, que a Microsoft está cada vez mais forte e alinhada com o governo Trump também, como a gente falou no início da nossa conversa com o Jedi. Então, faz todo sentido realmente que isso aconteça. Bom, e para o brasileiro, o impacto seria a possibilidade de transformação. A gente não sabe que mudanças aconteceriam na rede social, mas com certeza a gente vai ser impactado de um jeito ou de outro, porque essas coisas acabam chegando como ondas e o brasileiro gostou do TikTok. Nós entramos, assim como fizemos com outras plataformas, fazemos com tudo que envolve tecnologia, a gente adotou muito rapidamente o TikTok. A molecada, principalmente, já migrou de outras redes sociais para o TikTok. Então, o impacto seria inevitável para os usuários, né, para as pessoas e para as empresas que anunciam, que trabalham ali o marketing dentro dessas plataformas. Se você não conseguir entender rigorosamente nada sobre a guerra comercial, fica tranquilo, nem o Trump e nem o presidente chinês entenderam, porque ela é muito complexa mesmo. Mas se você pelo menos entendeu, com esse nosso bate-papo, por que o TikTok é importante e está mexendo com a cabeça dos líderes globais aí, já avançamos em muita coisa. Aí agora fica na sua responsabilidade criar ou não uma conta lá no TikTok e fazer as edições de vídeo e compartilhar com os amigos. O André Miceli não respondeu se já fez um TikTok. Eu vou dizer que eu tenho um TikTok, mas eu só uso para assistir aos TikTokers, porque não levo jeito nenhum para essa coisa. Olha, Aros, eu acho que é bastante prudente da nossa parte que a gente poupe as pessoas de dessa verem vergonha nossos. Exatamente. Então, acho que essa ação nossa de voyeur de TikTok é mais saudável para as pessoas, para a humanidade em geral. Eu estou exatamente com você. Omitir-se nesse caso é uma prestação de serviço a quem está na rede social, em qualquer uma delas. André Miceli, semana que vem tem mais, meu velho. Um abração. Um abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve ver. Tchau. E para você que está nos acompanhando, eu deixo aquele velho recado de que Sociedade Digital está lá no Panflix, está em todas as plataformas da Jovem Pan. Você assiste a esse e a outros programas. A gente já falou sobre todo esse perrengue da China envolvendo blockchain e tudo mais há algumas semanas. É só procurar lá no Panflix e aí você vai entender o que a gente estava dizendo com essa história da China criar as suas pequenas ilhas tecnológicas. E é só você acompanhar lá no Panflix, faz o download, se cadastra e fica por dentro dos assuntos que a gente discute aqui no Sociedade Digital. Na semana que vem tem mais um programa. Um grande abraço para você e até mais. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.